Ginger, primeiramente, muito obrigada por ter topado participar do podcast Arte Queer. Tô muito feliz que você aceitou o convite, adoro seu trabalho. Bom, eu já queria começar pedindo pra você falar um pouco para as pessoas que estão ouvindo o podcast, né? Quem é você? Desde quando você começou a fazer drag? Qual é a sua relação, enfim, com a arte drag desde o princípio, assim? Meu nome é Ginger Moon, eu tenho 25 anos, faço drag há quase 6 anos já, desde dezembro de 2015. E eu entrei no mundo drag, assim, numa loucura mesmo. Eu já fazia teatro, dança há algum tempo já, desde criança. E eu sentia que faltava alguma coisa que me completasse, sabe? Então, eu já conhecia muitas drags, tipo, sempre conheci muita drag por conta do teatro e da dança, mas nunca, entre aspas, sabia que mulher podia fazer drag, né? Então, eu comecei a pesquisar no Google mesmo, pesquisei sobre mulheres drags e eu achei a Paloma Maremoto, que é uma mulher drag do Rio de Janeiro, que é incrível, maravilhosa, uma das Maravilhosa. primeiras, inclusive, aqui do Brasil. E eu fui, assim, na cara e na coragem no Facebook, mandei mensagem pra ela, nem conhecia a pessoa. Amo. Fui e mandei mensagem pra ela, entendeu? E ela me respondeu, e ela mesma falou que, tipo, ela nunca respondia a ninguém, assim, e ela me respondeu. E aí ela me colocou num grupo do WhatsApp, que eram várias mulheres drag do Brasil todo. E lá eu conheci a Pamela Safik, que na época não tinha transicionado ainda, né? Hoje em dia é um homem trans. Sim. E eu conheci a Pamela e a gente começou a conversar e tal. Isso era tipo uma segunda-feira. E aí ela falou pra mim: eu vou performar no sábado, quer ir? Quer performar também? E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu não tenho nada. Vamos! E aí eu só me enfiei nesse mundo mesmo, me joguei de uma vez só. Em uma semana eu tive que procurar peruca, procurar fazer um nome pra mim, aprender a fazer maquiagem naquelas, né? Uma maquiagem não muito boa. Mas me joguei de uma vez só. Ai, que tudo, que tudo. Como é que foi pra você? Você falou que começou a fazer teatro desde pequena, faz teatro. E foi um gancho, assim, pra você começar a fazer drag, né? E eu percebo também, acompanhando seu trabalho, que você tem experiência com cabaré, né? Com a arte do cabaré. E eu queria que você falasse pra mim um pouco sobre como você relaciona o teatro, o cabaré e a arte drag. Como você conseguiu fazer com que essas técnicas, essa sua experiência, potencializassem no seu trabalho de drag queen. Sim, eu conheci a arte burlesca, assim, por conta da Malone e da Cherry, que Malone é minha mãe e Cherry minha irmã, no caso. A Cherry, ela sempre esteve no burlesque também, Malona também, e eu meio que fui indo assim, meio que naturalmente, sabe, por conta delas, fui me encaminhando para esse meio. Mas eu conheci mesmo, assim, a primeira vez que eu vi burlesco num palco foi antes de fazer drag, foi em 2014, por aí. Eu fui numa peça chamada Carne de Segunda, e era uma peça no Itaú Cultural, e era a primeira peça que eu tava indo ver que tinham mulheres gordas no palco. Então, eu fiquei, nossa, caralho, tenho que ver isso, sabe? Porque primeira vez que eu vou ver na minha vida. Isso fazendo teatro há anos, né? Enfim. Sim. E aí, quando eu fui nessa peça, era uma peça meio performance também, eram 3 mulheres que faziam burlesco nessa peça. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei totalmente encantada. Eu falei, eu preciso fazer isso, sabe? Porque elas usavam do sarcasmo, elas zoavam o público, zoavam política, zoavam tudo, tacava leite na cara de todo mundo, bebida, enfim, era maravilhoso. Assim, Que fiquei maravilhoso! muito encantada. Jogava bebida, maravilhoso. Amo! E aí eu fui, tipo, depois de conhecer isso, um pouco de tempo depois eu conheci a arte drag, mas tinha deixado essa coisa do burlesque meio de lado. E aí, por conta da Malona e da Cherry, eu fui entrando mais nisso e fui entendendo que drag e burlesco andam muito juntos, sabe? São ambos super artes marginalizadas, assim, e que tem basicamente a mesma premissa, né? De você zombar de várias coisas que as pessoas querem impor sobre vocês, você poder usar de sarcasmo. Então, andam muito juntas essas artes, né? E aí eu fui conhecendo e conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que eu acho que foi uma identificação muito boa para mim, muito gostosa, assim, poder trabalhar com draglasque, né, que eu chamo, que é a mistura dessas duas coisas. E elas andam Draglasque. demais juntas, elas não tem como tirar, sabe, para mim uma coisa da outra, assim, andam
muito juntas mesmo. Maravilha, então você incorporou isso pra sua drag e é o que você tá fazendo hoje, né? Eu queria saber de você também, assim, uma questão que foi forte pra você foi: ai, mulher pode fazer drag? Você falou, né, que você conheceu a Paloma, que foi quem te deu uma força pra você começar e mover esse grupo, né, pra outras mulheres poderem fazer drag também. Como é que você conseguiu, de certa forma, passar por cima disso, dessa instituição que criaram que só homens gays cis podem fazer drags? E como você se vê hoje no meio artístico da cena drag? Porque ainda é uma questão, né? A gente sabe que ainda é uma questão pra muitas pessoas. E como é que você vê hoje isso, tanto pra você internamente, quanto também a leitura que você faz das pessoas que te recebem? Como é que você define isso? Como é que você define a forma como as pessoas te leem? Então, eu acho que pra mim foi muito importante começar na cena drag conhecendo não só homem cis, sabe? Já conhecendo pessoas sem ser homem cis de uma vez só e poder ter essa cena junto comigo, né? De amizade mesmo, pra ir em festa, essas coisas, de ter mulheres, pessoas trans. Enfim, todo mundo junto indo em festa. Eu acho que isso acaba trazendo uma força que se eu tivesse sozinha, por exemplo, eu não teria, né? E depois de eu começar, um tempo depois, a gente fez um grupo chamado Riot Queens, que era só de mulheres drags, né? Então a gente ia, imagina, em bonde mesmo para as festas, né? E aquilo, querendo ou não, acaba, né, assustando um pouco os homens cis que adoram falar bosta, entendeu? Adoram falar bosta na internet, não sei o quê, mas na cara a cara não tem coragem, né, no caso. Então, eu acho que isso foi o mais importante para mim, conhecer toda uma cena que não envolvia só os homens cis. E depois, mesmo conhecendo bastante homem cis e tal, ter a minha família drag, que tem tudo quanto é tipo de gente, de gênero, enfim. E a gente ir juntos também. E hoje em dia, eu acho que hoje em dia tá muito mais fácil de começar a fazer drag, né? Sendo mulher, assim. Claro que não tá fácil, não é fácil. Sim. Mas comparado quando eu comecei, que era uns 6 anos atrás, assim, era muito mais difícil, porque realmente não tinha uma representatividade, entendeu? Eu acho que hoje em dia a gente tem muitas pessoas que representam, que falam, ah, mulher drag, daí vão falar da Paloma, vão falar de mim, vão falar de várias pessoas que já estão trabalhando bastante nesse meio, que na época realmente não tinha tanto. Na época era muito mais difícil você ver mulher drag trabalhando, indo em festa, enfim. E eu acho que hoje em dia tá menos pior. Não é fácil, claro, mas tem toda uma cena envolvida. Acho que teve toda uma desconstrução durante esses anos, assim, pra todo mundo acordar um pouco, sabe, também. Sim, é um processo ainda em desconstrução, né, vamos dizer assim. Eu particularmente relaciono muito isso também com a luta LGBTQIA+, porque as pessoas, elas não têm noção do que se trata, nem a sigla e nem a nossa luta. E acaba atribuindo, né, historicamente, só aos homens gays, cis, mais uma vez, assim. Então, eu queria que você me explicasse, se você tem essa visão, como eu tenho, assim, dessa relação da mulher, da importância da mulher, cis, trans, de pessoas que não sejam necessariamente homens cis, gays, fazendo drag, assim também como na luta do movimento LGBTQIA+. Como que você entende isso? Porque dentro do nosso movimento também, da militância LGBTQIA+, a gente também tem a necessidade de ter a representatividade feminina, a representatividade de uma sigla que é totalmente plural, sabe? Então, assim, eu vejo, assim, a arte drag como uma forma de manifestação artística, que, obviamente, ela foi muito ligada, historicamente, aos homens gays cis, que foram a grande maioria das pessoas que começaram a fazer, tem toda uma questão relacionada ao que é tido socialmente como feminino, essa relação toda da transformação, mas eu sei que a importância dela é muito para além disso, assim. Eu queria ouvir de você, enquanto mulher LGBTQIA+, como você vê a importância do seu trabalho e da sua luta pessoalmente também pro movimento LGBTQIA+. Podcast Arte Queer.